Mulher Demais falando sobre saúde. A hipertensão é uma doença silenciosa que atinge aí cerca de 30% da população adulta em todo o mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas, né? Um assunto que acaba assustando e por isso é importante a gente ficar atento. Aqui no estúdio eu recebo o Dr. Helman Campos Martins, que é cardiologista e vai explicar pra gente um pouquinho do nosso quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. Pois é, pessoal, nosso programa Mulher Demais já começou e vamos falar sobre um tema importante que é saúde com o Dr. Helman. Bom dia, doutor. Bom dia, Letícia. Um assunto extremamente importante. Hipertensão arterial é o maior fator de risco relacionado à mortalidade geral, junto com o tabagismo. E como você bem disse, é um mal silencioso que merece ser pesquisado, investigado para diagnosticar precocemente e evitar as complicações maiores. Doutor Helman, qual a causa principal da hipertensão? Por exemplo, a pessoa já pode nascer hipertensa ou ao longo da vida, de acordo com a alimentação, ela vai desenvolvendo isso? Qual a causa? É bem verdade que existem fatores genéticos relacionados à hipertensão arterial, mas a necessidade de fatores externos para que realmente consolide o aparecimento da hipertensão arterial. Mais de 95% dos casos não tem causa definida, é chamada de hipertensão primária ou essencial. Então é muito importante um histórico de hipertensão seja dado uma atenção especial para esse paciente, mas o fato de ter pais hipertensos ou mãe hipertensos não quer dizer que serão hipertensos no futuro. Fatores externos como aumento do peso, excesso de sal na dieta, são predominantes para que a pessoa se torne de fato hipertensa. Olha só, inclusive vocês podem interagir com a gente através do nosso WhatsApp. Vamos reforçar aqui mais uma vez o número, ó, tá passando na sua tela, é o 991050400. 991050400. Dr. Helman tá aqui com a gente, vai tirar todas as dúvidas, inclusive já tem pergunta, viu? O pessoal é rápido, Dr. Helman tá por aqui, ó. A Kelly do Jardim Veneza está interagindo com a gente. Kelly, muito obrigada pela audiência. Está assistindo com o esposo, com a família, com todo mundo. Ela disse o seguinte: gostaria de saber que meu esposo, ele tem problema de asma. E de vez em quando ele está em crise. Ele disse que o peito dele começa a doer, dando aquela tipo chunchada, né, como a gente chama. Fica com o braço dormente e tem asma. Ele quer saber se isso significa que ele tem algum problema cardíaco ou não. É muito importante investigar. Nem toda dor torácica quer dizer que seja dor relacionada ao coração. A hipertensão arterial é uma causa também de dor precordial, mas vale ressaltar que, pelo fato de ter asma, muitos pacientes utilizam medicações que podem eventualmente aumentar a pressão arterial. Então é importante ver esse aspecto da hipertensão arterial, ver se tem doença coronariana associada, se era tabagista no passado, avaliar os fatores de risco para ter uma visão global e, a partir daí, fazer o diagnóstico preciso. E atrelado a isso, doutor Helman, a gente começou falando sobre a causa, né? Agora a gente já trouxe aqui a interação da nossa telespectadora, querendo saber de um problema, mas, no geral, o que é a hipertensão? Do ponto de vista conceitual, hipertensão é a elevação da pressão arterial, a máxima 140 ou mais, a mínima 90 milímetros de mercúrio ou mais. Esse é o conceito de diagnóstico no consultório. Existem alguns métodos auxiliares que determinam se a pessoa está tendo pressão arterial fora do consultório, como a monitorização da pressão arterial, é o mapa. Então, a gente tem utilizado alguns conceitos para poder consolidar a hipertensão arterial. Uma elevação ocasional da pressão arterial não quer dizer que o paciente seja hipertenso. É necessário pelo menos 2 ou 3 vezes para se confirmar esse diagnóstico e outros alguns métodos, como disse, auxiliares para confirmar o diagnóstico. Porque uma vez hipertenso, não quer dizer que vai usar medicação para sempre, mas há necessidade de um controle rigoroso, frequente, para saber se há necessidade de usar medicação ou não. Crianças, elas, dentro desse contexto, elas podem ser hipertensas ou não? Podem. Inclusive, algumas cardiopatias congênitas, malformações que a criança nasce, podem levar à pressão arterial, como, por exemplo, uma coartação da aorta, que é um estreitamento de um vaso que sai do coração, o vaso principal, que pode causar uma hipertensão sistólica, hipertensão máxima. E outros fatores, mas assim, a grande maioria
dos casos, efetivamente, acontece numa fase mais tardia. Quando é precocemente, é chamada de hipertensão secundária, alguma malformação vascular que pode estar levando a essa hipertensão arterial. Olha aí, muito interessante a gente saber, né? Até para ficar alerta os pais também. A gente tem novas interações aqui nas nossas redes sociais, o WhatsApp. A Ivone de Cabedelo colocou o seguinte: um beijo, viu, Ivone, para você. Obrigada pela participação aqui com a gente. Ela colocou: gostaria de saber se rouquidão, de repente, seguido de dor de cabeça após o banho, é sinal de pressão alta. Como você bem disse, Letícia, a hipertensão pode ser silenciosa, pode ter sintoma nenhum, o que é muito perigoso, porque as pessoas não sentem nada e terminam não se tratando, não buscando um acompanhamento médico. Mas a dor de cabeça, sim, é um sintoma associado à hipertensão, à tontura, a rouquidão não, mas a tontura e a dor de cabeça pode ser um sinal, mas nós não devemos esperar esse sintoma para buscar o médico. Temos que fazer uma avaliação pelo menos anual, a partir dos 35 anos, para se fazer uma ideia como se comporta a pressão arterial. O doutor Helman está bem falando aqui, porque tem casos que não tem sintoma nenhum, né? É como a gente está vendo vários exemplos aqui, através da nossa interação do WhatsApp, pessoas argumentando justamente isso, que não tem nenhum histórico de problemas de saúde, mas que acaba sentindo aquela chunchada perto do coração ali, quando respira acaba faltando ar, que é exatamente o sintoma dessa telespectadora aqui, deixa eu ver o nome dela, a Joana, do Paratibe, é o mesmo sintoma do telespectador anterior, né? Bem parecido, acaba sentindo aquele desconforto próximo ao coração. Há uma relação muito próxima da hipertensão com a doença aterosclerótica, aquela doença que envolve os vasos sanguíneos. Então, tratar bem a hipertensão, você evita complicações maiores. Quando eu dou aula sobre hipertensão, eu coloco um slide de uma bomba relógio, que é mais ou menos o que é a hipertensão arterial. É um mal silencioso, que com o tempo afeta o cérebro, o coração, o rim, os olhos, e vai causar problemas no futuro, como coração crescido, a insuficiência cardíaca, que mata muito. Então é muito importante que haja o diagnóstico precoce para o melhor tratamento. Doutor Helman, o sopro no coração, né? Ou às vezes tem situações que a pessoa não tem o coração do lado de esquerdo, é um pouco mais para o meio, ou então para o lado oposto. Essas pessoas também podem sofrer com a hipertensão? Depende de cada caso, né? Algumas situações podem levar à hipertensão arterial. Por exemplo, quando uma válvula do coração não funciona bem, a válvula aórtica, em determinada situação pode causar um aumento da pressão arterial. Mas o fato de ter uma cardiopatia congênita, por exemplo, coração invertido, não quer dizer que haja um problema que leve à hipertensão arterial. Aí, olha só, muitos esclarecimentos aqui importantes sobre a hipertensão, inclusive várias interações no nosso WhatsApp. O número está passando aí na sua tela. Tem mais uma interação aqui com a gente no nosso WhatsApp. Tá atualizando com força, viu? Obrigada, pessoal, pelo carinho da audiência, pela interação aqui com a gente, tá? Um telespectador colocou o seguinte: bom dia, meu nome é Tibério Veloso, tenho hipertensão há 18 anos, tenho que ficar trocando remédio. E aí, ele toma um determinado remédio de 40 por 25 e acaba tomando outro. É comum, doutor Helman, as pessoas que têm hipertensão precisar ficar trocando de medicamentos? Eu posso dizer que o paciente que tem pressão arterial, a grande maioria das vezes vai precisar de medicações. E na sua grande maioria das vezes também vai precisar mais de um fármaco, 2 ou mais fármacos. Não necessariamente trocá-los, mas é importante que haja um acompanhamento para que haja um ajuste terapêutico de dosagem, de associação ou eventualmente de retirada. Pacientes muito idosos que perdem peso, eles necessitam de retirar a medicação, reduzir a medicação. Então daí o acompanhamento cardiológico é adequado e recomendável. A alimentação atrelada a tudo isso que a gente está falando, né? A alimentação, ela pode ajudar a melhorar a vida da pessoa que é hipertensa? Sem dúvida nenhuma. Uma dieta saudável, com pouca gordura saturada, rica em fibras, vegetais, grãos, e uma dieta com pouco sal, ajuda, está comprovado que isso reduz a pressão arterial. Aliado a isso, redução de peso, atividade física regular, redução ou pelo menos moderação da bebida alcoólica, são medidas não medicamentosas que eventualmente podem controlar a pressão arterial sem nenhuma medicação. Tá aí, é importante demais, viu?
ficar atento a isso. É um conjunto, né, doutor Helman? Não é só ir para o cardiologista, por exemplo, mas atrelar com o nutricionista, com um educador físico, um conjunto que engloba melhora, na verdade, a qualidade de vida da pessoa, né? Sem dúvida nenhuma. Essa abordagem multiprofissional é extremamente importante. E alguns pacientes necessitam de uma orientação mais específica, mais especializada. Temos visto os pacientes bariátricos, faz cirurgia bariátrica, perde 30, 40 quilos, eles normalizam a pressão arterial. Então, perder peso é a ação mais efetiva para reduzir a pressão arterial. Doutor Helman, a gente tem outra pergunta aqui, essa eu achei muito interessante, é de uma pessoa, é a Elisama de Capiri-Mamanguape. Um beijo para todo mundo de Capiri-Mamanguape. Ela está interagindo com a gente, dizendo que sofre de pressão alta e ela tem ansiedade. A ansiedade, a gente sabe que um dos sintomas é a palpitação, né? Coração mais acelerado, essa coisa toda. E aí, o acelerar do coração, a pessoa pode chegar a confundir com uma hipertensão, por exemplo? A hipertensão arterial é muito dinâmica e é muito sensível às emoções. Sim. Então, frequentemente aumenta a pressão por liberação de catecolaminas e adrenalina. Isso aumenta a frequência cardíaca e da taquicardia aumenta a pressão arterial. Então, nesse cenário é muito importante tratar a ansiedade de base, isso aí com um especialista, e existem medicações que têm um perfil de controlar mais essa ansiedade também, essa frequência cardíaca para o paciente hipertenso, se for o caso. Eventualmente pode ser uma hipertensão ocasional por estresse e, nesses casos, uma necessidade de usar medicações. Uhum. Olha só, é importante ficar atento, tá? Deixa eu só pedir aqui, eu sei que tem muitas perguntas, às vezes o pessoal fica, né? Faz a minha pergunta, a gente tá selecionando aqui algumas, inclusive depois o doutor Helman vai deixar as redes sociais dele, ou formas de entrar em contato para que vocês possam aí tirar as outras dúvidas que não ficaram pendentes, na verdade, né? O pessoal tá ligando aqui pra gente, não tem como atender agora não, pessoal, que a gente tá ao vivo, tá? Deixa eu só interagir aqui com mais uma telespectadora que está comentando aqui com a gente. É a dona Prazeres. Ela disse que a mãe dela tem 92 anos e ela descobriu que a mãe tem uma retina no coração. Ela quer saber se para isso tem tratamento. Não tem muito relação com a hipertensão, mas ela quer tirar essa dúvida. Eu não sei exatamente o que ela quis dizer, mas assim, eu posso afirmar que a hipertensão arterial afeta a visão. Então, isso pode afetar a retina dos olhos, né? Alterações vasculares podem levar a hemorragias no olho, um comprometimento do nervo do olho, com, eventualmente, comprometimento também da visão. Então, assim, há correlação, porque o coração se interliga com todos os vasos do organismo. Então, a hipertensão arterial pode danificá-los progressivamente. Um outro telespectador aqui está interagindo com a gente. Pessoal, sempre que vocês forem interagir com a gente, deixa lá o nome, de onde você está falando, para que a gente possa mandar um beijo para vocês, tá? Tem uma telespectadora que colocou assim: bom dia, meu esposo fez um raio-x e o médico viu um coração inchado. Ele sente muita dor de cabeça. Isso tem a ver com hipertensão? Pode ter. Um dos mecanismos adaptativos do coração, no começo ele fica hipertrofiado, musculoso, mas com o tempo ele começa a crescer, dilatar. É o coração bovino, o coração crescido. É muito importante realizar um exame chamado ecocardiograma, que mede com precisão esse dano ao coração, a sua função, o tamanho das câmaras, para confirmar esse crescimento do coração. Tá aí, importante demais, tá? Ficar atento a isso e ir ao médico, né, doutor? Porque o que a gente está dando aqui são possíveis causas, mas só a ida ao médico vai, de fato, dizer o que aquela pessoa tem. Isso, inclusive, pode ser tratado de hipertensão arterial de maneira muito adequada nos postos de saúde, na assistência primária, não necessariamente um cardiologista, né? Então, é muito importante abrir esse leque, aumentar essa oportunidade de tratamento da hipertensão arterial. Tá aí, tem outra pergunta também aqui, dizendo o seguinte: bom dia, me chamo Sandra de Mamanguape, estou tomando medicação para hipertensão há 4 meses. Eu não gostaria de ficar tomando, posso já abandonar a medicação se já estou me sentindo melhor? Não, Sandra, a resposta é não, porque a hipertensão arterial, como eu disse, é um mal silencioso. O fato de estar sentindo-se bem não quer dizer que possa suspender a medicação. Então, a recomendação é que volte ao seu médico e reavalie essa questão de reduzir a dosagem ou, eventualmente, suspendê-la, se for o caso. Essas medicações não causam dependência química, mas muitas vezes precisa usar
por um longo período na vida, eventualmente para sempre. Pegando esse gancho, doutor Helman, sobre com relação às medicações, daqui a pouquinho a gente vai voltar com as interações, as perguntas de vocês, mas como é que funciona o tratamento em si da pessoa que é hipertensa? Existe uma série de ações medicamentosas, agem em vários sítios, né? Então, às vezes, a gente associa medicações que agem com ação vasodilatadora, um diurético. Então, com isso, você vai conseguir somar ações e controlar a pressão arterial com a menor dose possível, com menos efeitos colaterais. É importante demais, né? E aquilo que a gente já vem falando, né? Atrelar a atividade física, boa alimentação, porque isso é um conjunto, né? Do tratamento. Sem dúvida nenhuma. Sempre, para todos os casos, as medidas não medicamentosas, a mudança de estilo de vida é recomendada. Independente do nível pressórico, se é pré-hipertenso, se é hipertenso, em todos os estágios, a atividade de mudança de estilo de vida é fundamental. E atrelado a isso, doutor Helman, a gente falou aqui, né, sobre as causas, sobre o tratamento, os sintomas, com relação à idade também, que crianças também podem ser hipertensas, que é importante os pais ficarem atentos, mas existem casos, por exemplo, que as pessoas não sabem que estão com a hipertensão, muitas vezes gestantes também, que na hora do parto acabam descobrindo, né? Isso é muito importante. Existe uma hipertensão específica da gravidez, aquela eclâmpsia, pré-eclâmpsia, mas eu chamo a atenção para jovens hipertensas que não devem tomar medicações que podem interagir com o feto, causar malformações fetais. Então, existem classes de medicamentos, como, por exemplo, os inibidores da ECA, que é o captopril, enalapril, o losartana. São medicações muito eficazes para controlar a pressão arterial, mas para jovens hipertensas eu não recomendo, porque pode ser que sabe que esteja grávida, depois de 2, 3 meses, essas medicações podem causar malformação fetal. Tá aí, olha só, importante demais ficar ligadinho nisso, tá? Doutor Helman, a gente vai voltar a bater um papo, a interagir com o pessoal que está comentando, porque o WhatsApp aqui, ó, tô sentindo, tá só vibrando, vocês são afiados, viu? A gente vai só interagir com o pessoal que está nas redes sociais, daqui a pouquinho eu volto, tá? Perfeito. Olha só, pessoal, você que está aí nas redes sociais da